Oi, gente, tudo bem? É, Eu vim aqui falar um pouquinho sobre mim. Eu resolvi contar pra vocês. Então fica ligadinho agora aí que a história é um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena me conhecer um pouco melhor através da minha ótica, através da minha história. Meu nome é Rejane. Hoje eu tenho 36 anos, sou casada, tenho um filho de 6 anos. E a minha história é a seguinte: eu sempre fui uma criança, uma pré-adolescente, adolescente, jovem e adulta acima do peso. E eu sofri muito na minha infância, principalmente na minha adolescência, que é aquela fase que você começa a receber apelidos, começa a ser julgada pela sua aparência, porque desde pequena a gente recebe, né, aqueles padrões que a sociedade impõe a gente, que a gente tem que ser magra, que a gente tem que estar dentro daquele manequim estipulado por eles para ser uma criança, um adolescente, um adulto bonito. As minhas amigas, geralmente, elas eram magras, estatura geralmente baixinha, né? Porque naquela época eu me sentia totalmente fora dos padrões, totalmente excluída, porque eu sempre fui alta e acima do meu peso ideal, entre aspas, né? Então, assim, eu me sentia excluída. Aí tinha aqueles apelidos, a gordinha, a Laurinha, porque na época tinha aquela novela Carrossel, que tinha aquela menina gordinha que se chamava Laura. Então, assim, Rejane, você é a Laurinha, porque você é gordinha. E, assim, isso foi me deixando o meu emocional, a minha autoestima lá embaixo, porque eu me achava feia. Eu achava que eu não me enquadrava, eu não merecia estar ali, entendeu? Eu me sentia mal, aquilo me fazia mal, eu ficava triste, eu sofria muito. Aí sempre tinha aquelas pessoas que vinham assim: nossa, mas você tem um rosto tão lindo, né? Poxa, você podia emagrecer, você ia ficar tão bonita, é muito linda de rosto. E aquilo me fazia mais mal porque a pessoa não estava me elogiando, a pessoa estava criticando o meu corpo. Aí, tipo assim, a morde a sopra, elogiava o meu rosto, mas o seu corpo não condiz com o padrão que a gente acha que tem que ser ideal. Então aquilo assim, isso me perseguiu a minha vida quase praticamente toda. E na adolescência eu morri de vergonha de sair, de me arrumar, de botar certos tipos de roupas. Até mesmo para arranjar namorado, eu achava que eu não ia conseguir nada, que eu não merecia, que eu não era bonita. E que se eu ficasse interessada em certa pessoa, a pessoa não queria nada comigo. E realmente, muitas das vezes aconteceu porque eu era gorda. Então, assim, porque eu era gorda, então era complicado. As pessoas, os rapazes, até queriam ficar comigo, dar uns beijinhos, né? No escurinho. Mas namorar? Não, namorar por quê? Não era loura, magrinha, com aquele corpinho bonitinho que era imposto, que era desejado, né? Então, assim, isso é só um resumo da minha adolescência, né? E até que eu conheci, aos 17 anos, o meu meu marido, hoje, né? Na época a gente começou a namorar e ele gostou de mim do jeito que eu era, me achava linda, falava assim, a pessoa, ele me ajudou nisso, porque ele gostou de mim do jeito que eu era. Dizia que eu era linda, sendo que eu não me sentia linda. Mas ele me achava linda, me aceitava do jeito que eu era. Porém, tinha sempre aqueles amigos dele que falavam: E aí, William, como é que tá a gordinha? Tá tudo bem com a gordinha? Mas não no intuito de saber como eu estava bem, mas de debochar de mim. Ele não falava: E aí, William, como tá sua namorada? Como é que tá a Rejane? Não. E aí, William, como é que tá a gordinha? Aí o gordo, ele vira ponto de referência. E a gordinha? Ah, aquela gordinha ali, tá ali. Não é, a gente não tem mais nome, a gente não tem. A gente é visto como a gordinha. Então, foi assim que eu fui vista a minha vida inteira.
E até mesmo depois que eu conheci meu marido hoje, que na época era meu namorado, as pessoas se referiam a mim como uma gordinha, não como uma Rejane. E aí foi no desenvolvimento da minha vida, a gente casou e eu continuei ainda me sentindo mal, mesmo já casada, e eu não me sentia bem com o corpo que eu tinha, eu era triste, tinha vergonha do meu corpo, por causa dos julgamentos, por causa do que as pessoas falavam sobre mim, porque eu tinha um rosto bonito, mas eu tinha que emagrecer. Então aquilo eu me maltratei. Eu fiz dietas malucas, fiz dieta de comer só verduras. Eu tomei remédio para tentar emagrecer, fórmula. Eu me maltratei, entendeu? Até que eu cheguei ao peso, eu tava com 110 quilos, se eu não me engano. Eu já estava casada há alguns anos, isso foi em 2009. Eu casei em 2004 e eu resolvi engravidar. Aí eu procurei ginecologista, né? Aí naquela consulta, o ginecologista pesa, faz as perguntas todas, histórico familiar. Na minha família tem muitos diabéticos, hipertensos, tem histórico de problema do coração. E na época ele falou: olha, Rejane, você está acima do seu peso, você corre o risco de na gravidez ter uma gravidez de risco, da sua pressão subir e ter uma gravidez difícil. Então, eu aconselho você, antes de engravidar, você pelo menos perder uns 10 quilos para o seu bem e o bem do teu bebê, da sua saúde. Aí foi assim, aquele balde de água fria em cima de mim, né? Aí começou a saga da Rejane procurar emagrecer. Corri para academia, fui na nutricionista, comecei a seguir dieta, comecei a saga de tentar emagrecer. Fiz um plano de saúde, só que, aliás, eu fiz o plano de saúde antes de ir ao ginecologista para eu tentar engravidar, né? Para eu poder ter meu filho pelo plano de saúde, tudo direito. Até que alguém me falou sobre a cirurgia bariátrica. Rejane, você já pensou na cirurgia? Aí eu falei, olha, eu já soube de pessoas que eu conheço, que fizeram a cirurgia bariátrica, mas eu não sei se eu posso fazer, eu não tenho condição financeira, porque aí na época, poxa, era 30 mil reais se fosse pagar particular, eu não tinha esse dinheiro, nem tenho. Aí a pessoa falou assim, não, mas se você tiver plano de saúde, você pesquisa que eu acho que você tem direito. Aí começou a outra saga. A Rejane pesquisando sobre cirurgia bariátrica. Pesquisei tudo que você pode imaginar, tudo. Até que eu achei a equipe de um médico que foi o que me operou. A equipe do Dr. Luiz Alfredo Vieira de Almeida, que é um ótimo médico, maravilhoso, um ser humano assim, espetacular. Eu vou até deixar aqui o link da equipe dele para quem quiser saber um pouquinho mais. Consultei com ele. Antes eu passei por muitos outros médicos e tal. Foi um caminho um pouquinho longo até chegar à equipe dele. Até que eu cheguei à equipe dele, fiz todos os acompanhamentos com a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicóloga, clínico. Todos os médicos me atenderam muito bem, eu fui super bem atendida. E esse processo entre fazer exames, atendimento, consulta, pegar laudo, levou um ano. E no dia 4 de novembro de 2011, eu passei pela cirurgia bariátrica. Eu fiz a cirurgia bariátrica no hospital lá em Copacabana, com a equipe do Dr. Luiz Alfredo. E assim, resumindo, né? Tem aquele todo o processo da cirurgia bariátrica que a gente passa de alimentação do primeiro mês de só líquido. Eu sei que em 3 meses eu perdi 35 quilos e ao longo de um ano e pouquinho eu perdi 52 quilos. De 116 eu pulei para 64, se eu não me engano, alguma coisa assim. Emagreci. Aí, um pouquinho antes de eu fazer a cirurgia, eu contei para algumas pessoas para minha família, que me apoiou totalmente, né? Meus irmãos, minha mãe, meu marido, me deram total apoio em todos os sentidos. Falaram, é isso que você quer, então a gente apoia você. Minha mãe me ajudou muito na cirurgia. Aquelas pessoas que sempre falavam, nossa, você engordou, nossa, seu rosto é tão bonito. As mesmas pessoas falavam assim,
Não, mas você é maluca, você não é tão gorda assim para fazer cirurgia, não precisa. Só fazer uma dieta. Para você ver como que são as pessoas. Depois que eu emagreci, perdi o peso, aí começaram as mesmas pessoas a falarem: você não tinha necessidade de fazer cirurgia, parar de emagrecer não, você tá com cara de doente. Aí o que eu percebi? Que as pessoas, elas não estão preocupadas com o seu bem-estar. Elas querem te criticar, independente da forma que você está. Acho que elas não têm o que fazer da vida delas, elas querem falar da sua vida. Aí eu emagreci, fiquei magra, mas como eu era bem assim acima do meu peso, a minha pele já não era mais tão boa, né? E fiquei com algumas sequelas, né? De perda de 50 quilos em pouco tempo, eu fiquei com excesso de pele, né? Aí aquilo me deixou mal, me deixou muito mal, porque eu fiquei assim, com excesso de pele na perna, onde mais me incomodava, que era onde eu era mais gorda, minha perna era mais grossa, meus seios, eu era pura gordura, eu emagreci, fiquei sem peito, fiquei só com pele. Mas eu não quis fazer cirurgias reparadoras porque eu ainda queria engravidar. Porque afinal, todo esse processo foi porque eu queria engravidar. Então, eu engravidei. Não engravidei de propósito, apesar de eu querer engravidar, eu não estava planejando naquele momento, mas engravidei, enfim. Tive meu filho e 1 ano e alguns meses depois que eu tive meu filho, eu fiz a primeira cirurgia plástica, tirei esse excesso da perna, da barriga. Depois que meu filho, parou de amamentar meu filho, eu fiz a cirurgia plástica da mama, tirei o excesso de pele, coloquei a prótese de silicone, fiz as cirurgias plásticas. E eu continuei incomodada com o corpo. O meu corpo que me incomodava antes da cirurgia bariátrica, que eu não me sentia bonita, eu continuei incomodada com o meu corpo. Eu continuei insatisfeita com o meu corpo, porque sempre tinha alguém falando do meu corpo. Então, o que eu percebi? Que o problema não estava no meu corpo. O problema estava no que as pessoas achavam de mim. Há 3 anos eu me mudei, né? Da onde eu morava, vim morar na região dos Lagos. Passei por um momento um pouco complicado de adaptação, né? Porque eu fiquei um pouco distante do meu esposo, que eu morando aqui na região dos Lagos, ele ainda trabalhava no Rio. Então, assim, mexeu com o meu emocional. Eu sou muito ansiosa e novamente eu ganhei peso. Eu engordei 20 quilos, 15 quilos, mais ou menos. E eu comecei a me sentir mal. Eu falar, gente, eu engordei de novo. Eu fiz bariátrica, sofri tudo para engordar de novo. E comecei a me sentir mal com o meu corpo. Só que não era eu me sentindo mal com o meu corpo. Realmente, me incomoda um pouco esse peso que eu ganhei. Mas o que eu estava sentindo era que as pessoas começaram a reparar e falar, nossa, a Regiane engordou de novo. E na verdade, então, eu comecei a parar para analisar que o que me incomoda não é eu ser gorda ou ser magra. O que me incomodava era a opinião alheia. O problema não está em mim. O problema não está no meu corpo. O problema está na minha mente. E aquilo que eu pensava, que eu me deixava levar pelo que as pessoas acham de mim. Foi aí que eu comecei a não me importar mais com o que as pessoas acham do meu corpo. Eu não estou aqui falando que ninguém tem que ser gordo ou ser magro. Estou falando de mim, do meu processo. E nem estou falando que eu vou ser gorda ou vou ser magra. Estou falando que eu comecei meu processo de me amar, independente do meu corpo, ser gordo ou ser magro. Esse meu Instagram é para isso. Eu fiz para isso. Eu falo, se eu passo por isso, outras pessoas também podem passar e isso não é justo. Eu acho que as pessoas têm que parar com isso de julgar o próximo, o corpo do próximo. Não te diz respeito. Isso é uma falta de respeito, uma falta de carinho e de amor ao próximo, você julgar a pessoa pelo corpo dela. Então, assim, esse é o intuito do meu Instagram. E eu tô aqui para isso, para tentar mostrar a você que você pode se amar sim. Você tem que cuidar da vida deles. Cuidar do corpo deles e se meter na vida deles, porque eu já tô cansada disso. Vamos nos amar mais, cuidar do nosso corpo com amor e carinho. E não ligar para a opinião que os outros têm sobre o seu corpo. É isso que eu tenho a dizer. Hoje um pouquinho, um resumo do que eu passei, da minha